Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que acho que vocês veem bastante em diversos cursos de, especialmente de fisiologia, a importância da água, né, para a vida, né? Mas vale a pena um registro desse trabalho aqui, se vocês tiverem oportunidade de ler, porque ele questiona a essencialidade da água. Ele fala assim, sim, seria possível ter vida com outro elemento que não a água, só que para ter as mesmas propriedades que a combinação água-carbono tem, eu precisaria ter elementos extremamente específicos que até existem no universo, mas não com a abundância dos elementos hidrogênio, oxigênio e carbono, tá? Então, se vocês puderem dar uma, vale a pena dar uma olhada nisso. Então, só enfatizando algumas coisas, né, sobre a água, da construção de moléculas, serve como transporte, como solvente, uma infinidade aí de finalidades da água que a torna insubstituível, né? O que é importante é isso que está aqui embaixo. O que eu tenho que fazer é evitar a perda de água ou criar mecanismos de adaptação à falta de água, caso a água não exista ou não exista em quantidade suficiente para manter a vida, né? Então, uma pergunta que é feita não só por quem trabalha com semente é como que as ortodoxas conseguem sobreviver com quantidades mínimas de água, por que recalcitrantes não conseguem, e se não seria interessante comparar essas duas. Porque se eu descobrir o que é que a ortodoxa tem e que a recalcitrante não tem, será que eu não consigo colocar isso na recalcitrante, o que falta para ela se tornar ortodoxa, e dessa forma eu resolver finalmente o problema de conservação de semente recalcitrante, de armazenamento a longo prazo de semente recalcitrante? E não só isso, como eu mostrei no começo lá para vocês, se eu conseguisse colocar isso na recalcitrante, será que eu não conseguiria colocar num coelhinho ou num rim? E fazer com que o rim também se tornasse tolerante à dessecação, fazer com que o coelhinho também se tornasse tolerante à dessecação, certamente vocês já estão pensando aí na cabeça de vocês todas as consequências que isso poderia ter, né? Pessoal, assim, transplante, por exemplo, seria tão facilitado se eu não perderia mais nenhum órgão. No momento que eu tivesse uma técnica para secar um fígado, por exemplo, sem perder a viabilidade desse fígado, assim que aconteceu alguma coisa, eu soubesse, eu posso usar esse fígado, eu não preciso transportá-lo rapidinho. Eu já aplico uma técnica aqui para que eu possa secá-lo e pronto, eu guardo no armário. Quando eu precisar, eu vou lá, pego, reidrato e uso o fígado. Porque é isso que a gente faz com a semente ortodoxa. Então, se eu consigo fazer isso com a recalcitrante, será que eu não consigo fazer com outras coisas também? A gente está falando de tolerância, então, à dessecação, que foi conceituado como a habilidade em secar até o equilíbrio com o ar, com umidade relativa de 50% a 20 graus centígrados e reassumir as funções normais após a reidratação. E aí você pergunta, por que toda essa definição? Por que misturar umidade relativa com temperatura? Por que eu não vou em uma coisa mais simples? O material que resistiu até 10% de água em base úmida é tolerante à dessecação, né? Então, quando a gente coloca, mistura a quantidade de água com temperatura, a gente está envolvendo uma outra coisa aí, que é a energia que a água tem, né? A atividade que essa água tem. E em alguns casos é até mais importante do que a própria quantidade de água que o material tem. Mas, então, se você pensar, por exemplo, em três tipos de sementes, um que tem 60% de lipídios, como a maior quantidade de reservas. O outro que tem uma distribuição igual de 49% de carboidratos e 49% de proteínas. E o outro que tem uma distribuição de 45% de proteínas e 35% de proteínas, é lógico, como vocês sabem, que o tempo de durabilidade dessas sementes vai ser diferente. Aquela que tem mais lipídios vai se deteriorar mais rapidamente, a que tem menos vai se deteriorar mais lentamente. E isso com o mesmo teor de água. Por quê? Porque a atividade da água, quando você tem uma semente com 60% de lipídios, é muito mais intensa do que quando você tem uma semente com 2% de lipídios. Por isso que a gente tem que
trabalhar sempre as duas coisas, a quantidade de água e a atividade que essa água tem ali naquele material. Outra coisa que é importante destacar é a diferença entre tolerância à dessecação e resistência à seca, né? Como eu disse, você tem que ter mecanismos para suportar a saída de água ou ter mecanismos para impedir que essa água saia, né? Então, lembram lá? Tolerante à dessecação é quando suporta até menos 94 megapascal. Agora, olha aqui, por exemplo, quando a umidade relativa do ar é de 50%. O potencial hídrico do ar, nesse caso, a 20 graus, seria bem próximo daquilo lá, menos 93,6 megapascal. Então, em Esbórnia, que nessa semana teve essas umidades relativas do ar aí, a gente vai ver que quarta e quinta-feira teve uma umidade relativa abaixo dos 50%. Portanto, o potencial hídrico do ar estava mais negativo do que menos 93,6 megapascal. Portanto, quem estivesse na rua, na Esbórnia, na quarta e quinta-feira, teria que ser tolerante à dessecação, pela definição de tolerância à dessecação. Porque senão secaria mais do que toleraria. Claro que não é assim, né? Então, porque a gente tem mecanismos de evitar que a água saia. Por isso que a gente não seca. Então, vamos deixar claro isso, mecanismos de resistência e mecanismos de tolerância. Eu não sou tolerante à dessecação, mas eu tenho mecanismos para evitar que a água saia, porque se a água sair, eu vou morrer. Mas quem pode ser tolerante à dessecação? Só vegetais? Você tem lá células isoladas, como fungos, bactérias, grãos de pólen, vegetais inferiores, né, como briófitas. Tem uma briófita que tolera até menos 600 megapascal, e nessa forma ela dura até 25 anos. Partes de vegetais superiores, como as sementes, que a gente falou, que podem durar até 1.100 anos, e, pasmem, vegetais superiores inteiros, plantas inteiras tolerantes à dessecação. No nosso cerrado aqui tem algumas. Na África do Sul tem muitas que são estudadas. Então, olha aqui uma espécie que é tolerante à dessecação. Do lado direito, você tem a planta numa condição seca. Do lado esquerdo, a planta numa condição úmida. E não é que ela rebrotou. Não. Todas as folhinhas que vocês estão vendo marrons do lado direito são as mesmas folhinhas agora hidratadas do lado esquerdo. Tá? Então a planta inteira é tolerante à dessecação. É a glória para quem quer ter planta em casa e sempre esquece de regar, de molhar, né? Porque você vai viajar e caramba, vai morrer a minha planta lá. Não. Se ela é tolerante à dessecação, quando você voltar e colocar água, ela vai voltar à vida, né? Ah, mas a história do fígado do coelhinho, não, eles são animais. Pois é, mas você tem sim animais simples tolerantes à dessecação, né? Nem vou falar de nematóides, de rotíferos, eu vou mais direto para complexos como larva desse pernilongo aí, desse mosquito. Essa larva aí, quando em condição seca, olha o que acontece com ela aqui, onde está 0 minutos. Ela fica como se fosse um grumo ali, seco, como se tivesse perdido toda a vida. E quando a água volta, olha, em 32 minutos, essa larva já volta à vida. Por isso aquela história, né, você já deve ter ouvido também, a história do mosquito da dengue, que deixa a larva no potinho de água. Não adianta só deixar o pote secar, você tem que lavar bem, porque quando a água voltar, sim, ele pode voltar à vida. Não é o caso desse mosquito aqui, tá? Mas aqui é também um mosquito que tem sua larva tolerante à dessecação. Nessa condição, olha só, essa larva tolera até fervura, ó, 102 graus. Tolera até o congelamento total, menos 270 graus. E dura por décadas nessa forma. Ela seca até 3%. E isso já era conhecido lá em 1960. Aí você pensa, como é que eu mato essa desgrama aqui? Secar, tirar toda a água não adianta, porque ela sobrevive. Ferver não adianta, ela sobrevive. Congelar não adianta, ela sobrevive. Como é que se mata uma coisa dessa, né?
Então, mandar para o espaço sideral isso aí, né? E aí, o que aconteceu? Os caras mandaram para o espaço sideral. E ela sobreviveu 18 meses em condição de espaço aberto, né? Sem proteção nenhuma. Então, o assunto tolerância à dessecação certamente daria uma aula aí de 3, 4 horas, tá? Passando rapidamente sobre as coisas mais importantes, né? Por que, que uma semente é tolerante à dessecação e as outras coisas não são. Para ser tolerante à dessecação, você tem que ter sistema de proteção a proteínas e enzimas, membranas, reduzir movimentação de moléculas, reduzir espaços vazios, sistema de proteção a ataque de radicais livres, sistema de redução de atividade metabólica, sistema de reparo durante a hidratação. Tem um monte de processos que precisam existir nas células desses materiais e funcionar numa sequência exatamente bem programada. Se alguma coisa não existir ou sequer estiver fora da ordem, imediatamente o material passa a ser sensível à dessecação. Então ele tem que ter tudo isso, tem que tudo isso funcionar numa sequência perfeita para que o material seja tolerante à dessecação. Então é muito mais fácil ser sensível à dessecação. Então o óbvio, na verdade, o padrão, na verdade, é ser sensível à dessecação. Alguns seres vivos ou algumas estruturas de seres vivos são verdadeiras aberrações da natureza por não dependerem tanto da água, né? E tem que ter todo esse complexo funcionando perfeitamente, sem qualquer falha, para ser tolerante à dessecação. Tá? Resumidamente, precisa ter alterações físicas, químicas e fisiológicas que permitam que ela se torne tolerante à dessecação. Tá? Aí, alterações físicas é redução do espaço ocupado, desintegração, enfim, várias coisas aí que eu não vou ficar falando tanto tempo. Depois a gente pode até, na parte de perguntas, discutir mais sobre isso. Tá? Químicas e fisiológicas. As químicas, por exemplo, evitar reações quando você começa a tirar água de dentro de uma célula, as moléculas começam a entrar em contato mais frequente umas com as outras pela própria redução do espaço ali, né? Então, o principal problema que você tem disso são os radicais livres. Eles começam a atacar com muito mais intensidade do que atacariam antes. Então, você precisa ter sistemas antioxidantes funcionando bem e criar no citoplasma aquilo que a gente chama de estado vítreo, para diminuir o máximo possível a mobilização dessas moléculas e evitar essas reações químicas, tá? E diminuir a atividade metabólica, porque você vai ter que uma grande redução na quantidade de água significa também uma grande redução na disponibilidade de elementos que participam do metabolismo. Então você precisa reduzir tudo isso, tá? Os principais que você precisa reduzir efetivamente são mitocôndrias e, no caso de vegetais, cloroplastos, né? Até porque eles também produzem espécies reativas de oxigênio, né? Sinteticamente, é isso aqui. Durante a perda de água, você tem que ter tudo isso acontecendo de forma sincronizada e com tudo funcionando ali, sem falta de nada disso. E na embebição, a mesma coisa, os mecanismos de reparo. Tudo aquilo que aconteceu numa sequência da esquerda para a direita, né, tem que agora acontecer da direita para a esquerda, na mesma sequência e com os mesmos processos para poder não morrer na embebição. Muitas vezes pode ser que ela seja tolerante à dessecação, mas não seja tolerante à reidratação. Não tenha os elementos que precisa na reidratação. Tá? Durante todo esse processo, presença e operação eficiente de sistemas antioxidativos. Vejam, não se assustem com isso, estou passando bem rapidamente, tá? Porque isso é extremamente complexo e a gente ficaria aqui muito tempo discutindo tolerância à dessecação, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de tudo o que tem que acontecer para que isso aconteça na semente ortodoxa e por que que isso não acontece na recalcitrante. Quero que vocês tenham muito claro isso, porque lá na frente, quando eu falar do que é recalcitrante, aí sim eu vou chamar algumas coisas dessas para a gente lembrar. Então, lembrando, semente recalcitrante foi um termo antropomórfico
porque essas sementes não atendiam a uma necessidade do ser humano de conservá-las. Por isso é que elas foram chamadas de recalcitrantes, mas na verdade elas é que têm o padrão biológico esperado para seres vivos, né? E como eu disse, na época que o Roberts criou os termos, ele tinha aí 10, 12, 15 espécies no máximo conhecidas que tinham sementes recalcitrantes. Por isso foi fácil tirar esse pequeno grupo, dar um nome para elas e trabalhar com toda a outra centena de espécies que tinham sementes ortodoxas. Mas é importante que a gente deixe claro que não foi em 1973 que elas foram conhecidas. Em 1973, elas foram separadas num grupo à parte. Elas foram conhecidas, na verdade, muito tempo antes. Lá na década de 10, de 1910, 1920, você já tinha descrição de pelo menos 4 espécies que tinham sementes recalcitrantes. Então, passou praticamente meio século desde que essas 4 primeiras foram identificadas até o dia em que o Roberts deu nome a elas, e a partir do momento em que o Roberts deu nome a elas, elas começaram a ser estudadas mais intensamente, né? Chamou a atenção o fato dele ter separado esse grupo. E depois de mais um meio século praticamente, né, nós temos aí uma gama gigantesca de espécies com sementes recalcitrantes. E aí criou um problema. Por quê? Quando ele criou esse termo, aquele pouco número de espécies que tinham sementes recalcitrantes tinham um comportamento muito parecido. Mas já em 1990, ou seja, 20 anos depois do que ele batizou aquelas sementes, a gente já tinha a demonstração de que a semente de café não se enquadrava nem em ortodoxa, nem em recalcitrante. Eles tiveram que então criar uma categoria chamada intermediária. E quanto mais espécies eram estudadas, menos espécies cabiam dentro das caixinhas, tanto da ortodoxa quanto da recalcitrante. Então, a princípio, se criou um grupo intermediário, colocando tudo aquilo que não encaixava nem de um lado nem do outro. E aí criou um novo problema, porque dentro das intermediárias você tinha comportamentos completamente diferentes entre elas, né? Então criou-se até um protocolo para você identificar o que era recalcitrante, o que era intermediário, o que era ortodoxa. E aí eu vou dar um exemplo de uma que a gente trabalhou, né, que é do pau-brasil. Mesmo criando esse protocolo, o pau-brasil não se encaixa nem em recalcitrante, nem intermediária, nem em ortodoxa. E aí o que aconteceu assim, quanto mais espécies eram estudadas, mais espécies tinham que ficar fora dessas caixinhas. Então, como o ser humano está habituado a fazer, vou criar mais caixinhas. E aí criou esse mundaréu de caixinhas aí. Então aí você tem alta recalcitrância, moderada recalcitrância, baixa recalcitrância, subortodoxa, ortodoxa verdadeira, recalcitrante zona tropical, assim, uma parafernália de caixinhas para poder encaixar todas as espécies que eram estudadas. Cada espécie nova estudada que apresentava um comportamento diferente tinha que criar, às vezes, uma caixinha diferente para ela, né? Até que, finalmente, em 94 e 99, alguns grupos começaram a questionar se realmente isso eram caixinhas, se de repente não havia um contínuo de comportamento, e que ortodoxo e recalcitrante fossem meramente os extremos de comportamento desse gradiente, né? Isso porque, lembrando, lá onde as sementes primeiro começaram a ser utilizadas, era típico que eu tivesse uma época seca ou uma época fria, e que se a semente germinasse ali, ela morria. Então ela tinha que atravessar aquele período e só germinar quando a água e calor voltassem a ser adequados, né? Então isso é uma questão de evolução e seleção natural. Por isso, essas sementes, essas espécies, criaram o que a gente chama de banco de sementes, né? Dispersa as sementes no solo e elas ficam lá aguardando condição adequada para germinar e ocupar aquela área de novo. E com isso, elas têm sementes germinando, cada semente germinando numa época diferente. Se você acrescentar a dormência da semente aí, então, aí sim você tem
a distribuição no espaço muito mais ampla, né? Até que cada semente vai germinar numa escala de tempo diferente. E aí o banco de sementes é funcional para isso. Nessas regiões em que a condição seca e a condição fria são bem características, né? Já numa condição tropical úmida, em que você não tem essa fase, durante todo o tempo a germinação é favorecida, o crescimento da planta é favorecido, quem ficar ali no solo tem desvantagem em quem cai e já sai germinando. E aí que aparecem as tais das sementes recalcitrantes. Nesse ambiente é que elas provavelmente foram selecionadas. Como eu não tenho só esses dois ambientes, eu tenho uma diversidade também muito grande de ambientes, aí dá para entender que eu também tenho uma diversidade muito grande de comportamentos de sementes, e que a recalcitrante e a ortodoxa sejam apenas exemplos de extremos desse gradiente, tá? A recalcitrante, ela trabalha mais com banco de plântulas, tudo cai ali. Quem não tem condição de formar uma nova planta adulta, germina um pouquinho, forma uma plântulazinha e para. Fica ali no subbosque, né, na forma de uma plantinha, aguardando uma condição para quando aparecer uma clareira, por exemplo, ela disparar e crescer e ocupar aquele espaço. Aqui no cantinho direito embaixo, vocês têm o exemplo do pau-brasil, tá? O pau-brasil, ele chega a formar um tapete, um verdadeiro tapete de mudinha assim embaixo das copas. E o interessante é assim, elas crescem até esse tamanho que vocês estão vendo aí do lado da simpática bota do rapaz aí, né? Cresce até esse tamanho e para. Aí ela nem morre e nem cresce mais. Ela só vai crescer mais quando abrir uma clareira nessa mata, né? Então, isso é uma forma de você não precisar depender de banco de semente no solo, tá? A outra forma, como é o caso de muitas palmeiras, é distribuir as sementes ao longo do ano todo. Todo ano está produzindo semente. Praticamente você fecha o ano produzindo semente. Então, abriu uma condição, eu tenho sempre uma semente ali em condição de germinar e produzir uma nova planta. Ou o caso, por exemplo, da sibipiruna, que nem é recalcitrante, tá? Na escala lá de gradiente de recalcitrância, ela também não seria ortodoxa, ela não atende a muitos critérios para ser o extremo de semente ortodoxa. Mas ela não chega a ser recalcitrante porque ela é tolerante à dessecação. Mas olha só, durante a formação dessa semente, ela demora um ano, desde a flor até a dispersão final do que a gente chama de semente madura, demora um ano. Mas bem cedo nesse processo, ela já tem sementes imaturas com condições de germinar e produzir uma planta normal, produzir uma nova planta, né? Então, assim, se por acaso houver necessidade, houver oportunidade, e isso acontece, ela dispersa a semente ainda imatura e já em condição de colonizar aquele ambiente. São estratégias que as recalcitrantes foram usando para poder compensar a falta de um banco de sementes no solo. Agora, você quer me ver entusiasmado em falar uma coisa, é sobre esse grupo aqui, das eugênias, das espécies do gênero Eugênia. A estratégia que elas têm é algo fascinante. Então, para quem não conhece, pitanga, por exemplo, é uma eugênia. Uvaia é uma eugênia. Aí, para quem aí requer um pouco mais de contato com a área, para conhecer, por exemplo, grumichama, né? Ou cereja do Rio Grande, ou até essa que está aparecendo aí, que é o guamirim, tem o guapê, tem várias outras com comportamento muito parecido, sempre produzindo frutos carnosos, nem sempre saborosos, né? Mas sempre frutos carnosos, e a maioria das vezes com poucas sementes dentro desse fruto. E todas elas, até hoje, a gente estudou mais de 12, mais de, mais de 10, 12 a 13 espécies que a gente já estudou, todas elas apresentaram sempre esse mesmo comportamento. Acho que dá para ver aí na tela de vocês um furinho no fruto, apontado lá pela seta amarela no alto. A gente abre esse fruto achando que aquilo ali foi alguma larva que estava interessada em comer o fruto. E quando você abre, não, você vê que ele queria comer
a semente, que está apontada na flecha amarela para baixo, aqui. Do lado dessa semente perfurada com a flecha, vocês estão vendo já uma semente que germinou e olha o buraco que foi feito dentro dessa semente. E o curioso não é que essa semente germinou e depois a larva comeu. Não. A larva comeu e a semente germinou mesmo com esse buracão aí. Mesmo, você pode ver que as reservas dela foram consumidas quase que totalmente. E mesmo assim ela germinou e produziu uma plântula e essa plântula virou planta adulta. Tá? Então ela tem uma quantidade de reservas absurdamente maior do que ela precisa para poder germinar. E isso intrigava a gente. Para que ela precisa de tanta reserva? E outra, será que esse bichinho ele é seletivo? Ele comeu tudo, exceto o eixo embrionário? Será que ele, em nenhum momento, ele, em algum momento, ele não fez alguma lesão no eixo embrionário? Porque sempre germinava, sempre. Todas as que estavam lesionadas, sempre germinavam. Assim, caramba, que seleção, né, desse bicho passar em volta do eixo embrionário e comer só o cotiledro, né? E aí o que a gente viu, não, a gente começou a cortar essas sementes e viu. E quanto mais eu cortava, mais cada pedaço germinava. Aí a gente pensou assim, será que ela é poliembriônica? Cada pedaço, aí então você vê, aqui do lado direito, no alto, 4 pedaços da mesma semente. A semente foi cortada em 4 pedaços, e olha, na ponta da direita foi mais rápido, produziu uma plântula, mas olha as raízes saindo das outras duas. E depois, com o tempo, as 4 frações produziram plântulas, como vocês estão vendo embaixo. Fala assim, caramba, ela é poliembriônica, né? Tem 4 embriões? Não, ela tem um embrião só. E fala, então, o que é isso, né? É uma muda? Um caule? O será que é isso? E as análises anatômicas mostraram que não, que elas realmente são sementes, só tem um embrião, mas quando essa semente é cortada, da bainha dos feixes vasculares, você tem um processo de desdiferenciação de célula e depois diferenciação de um novo embrião. Então, quanto mais eu cortar essas sementes, mais mudas eu consigo produzir. Como vocês viram lá atrás, ela tem reservas de sobra para produzir novas plântulas, eu posso produzir 3, 4, 5 plantas da mesma semente, a partir da mesma semente. Em termos de tecnologia, isso é legal, né? Você tem, assim, a partir de um lote de semente, você pode triplicar ou quadruplicar o número de mudas que você poderia produzir. Mas, do ponto de vista biológico e ecológico, isso é ainda mais interessante. Por que ela é assim? A gente começou a investigar cada vez mais essas sementes. E uma coisa que intrigava é que, se vocês notarem, quando eu cortei em 4, a primeira coisa que eu posso pensar assim, quando ela estava intacta, ela só produziu uma plântula. Portanto, foi o corte que estimulou a produção de novas raízes e novas partes aéreas. Então, o corte é o estímulo. Aí você pensa assim, mas se o corte é o estímulo, por que quando eu cortei, não saíram 3, 4, 5 de cada pedaço? Saiu sempre uma. Se eu corto em 4, cada pedaço produziu uma. Então eu tenho 4 novas plantas. Se eu corto em 2, cada pedaço produz só uma. Então eu tenho 2 plântulas. Então, além do corte ser um estímulo, ela tem que ter um processo de autoinibição para que não saia um monte de uma vez só. E aí a gente fez essa brincadeira aqui de deixar uma parte delas não cortada totalmente, tendo um corte, mas como vocês estão vendo em A, aqui do lado esquerdo, a semente do meio, o corte não vai até o final. Ele vai só até a metade ou 3/4 da semente. E a última, lá embaixo, cortou tudo. Aquela que cortou tudo, cada metade produziu uma plântula. Aquela que não cortou nada, produziu só uma plântula. Então, a não produziu, não cortou, produziu uma plântula. Cortou na metade, produziu 2. E aquela que a gente cortou só até um pedaço dela, não terminou o corte, ela produziu uma só, como vocês podem ver na figurinha D aqui. Eu não sei se passando o mouse aí dá para vocês verem, mas essa D aqui, ó, que tem a semente que foi
cisalhada só aqui, mas não terminou o corte, olha, um lado produziu a plântula e o outro não. Daí que a gente fez? Separou aquela metade. E quando separou, a outra metade começou a produzir uma nova planta. Então, isso mostra que quando uma germinação começa a acontecer, ela inibe novas germinações. Alguma coisa está passando ali pela semente que está inibindo o outro lado de ter uma nova germinação. Quando eu separei esse outro lado, cortou esse fluxo, essa semente começou, essa outra metade começou a produzir também uma nova planta. E aí a gente começou a brincar com isso, falar assim, se ao invés de eu cortar em duas, se eu tirar quem está germinando, ela começar a germinar e eu tirar essa germinação, será que sai outra? Sim, a gente viu que saía outra. E se eu tirar de novo essa germinação, será que sai outra? Sim, sai outra. Então a gente começou a entender que isso é uma estratégia dessa espécie, ao invés de formar um banco de sementes no solo, em que cada semente germina num tempo diferente, ela investiu em usar a mesma semente para germinar várias vezes. Se a semente começou a germinar e a condição não é adequada e morre, ela espera uma nova condição, germina de novo, a mesma semente, germina de novo, produz uma nova planta. Se essa planta morrer, ela germina de novo e pode fazer isso várias e várias vezes. Aí a gente viu que quanto mais vezes ela perde a germinação para criar uma nova, a nova germinação dura um tempo maior do que durou a anterior. Então, se na primeira germinação ela produziu uma plântula com 10 dias, e eu tiro essa plântula, agora ela vai demorar mais 35 dias para produzir a próxima, mais 50 dias para produzir a terceira, mais 85 dias para produzir a quarta, de tal forma que, se eu somar todas as possibilidades de germinação da mesma semente, 10 dias, 35 dias, 50 dias e 85 dias, eu tenho um total de 6 meses. Então, mesmo ela sendo, detalhe, gente, a semente é recalcitrante, ela não pode, como eu falei, estou falando de estratégias de perpetuação de espécies com sementes recalcitrantes. Ela não pode ser seca, é a única condição. Se ela permanecer úmida nesse meio e ela começar a germinar e perdeu aquela germinação, não tem problema, ela germina de novo. Perdeu, germina de novo. Perdeu, germina de novo. A mesma semente pode colocar uma nova planta nesse lugar durante 6 meses. E ela dura 6 meses também. Então, se ela dura 6 meses sem germinar e pode, com as germinações, ter mais 6 meses, ela chega a 1 ano. E o que garante que ela não morra, por ser recalcitrante, é um estudo que a gente fez de entender por que é que ela sobrevive no solo, mesmo quando o solo não está úmido. É aquilo que eu falei para vocês, a resistência à saída de água. Ela cria mecanismos para impedir que a água saia. Esse aqui é um estudo que a gente fez com diferentes estresses hídricos e mesmo a -2, -3 megapascal, ela ainda conseguia resistir e germinar depois, né?